o homem que chegou a ser dono de 7% da Petrobras e 12% de Vale. O especulador que quebrou a bolsa do Rio de Janeiro. Hoje apresento para vocês a história de Nagy Narra, um dos nomes mais conhecidos da história do mercado financeiro brasileiro. Nagy Narra é um empresário libanês, criado no Egito, que estudou em Londres e chegou no Brasil em 1969, com aproximadamente 50 milhões de herança de sua família. Aos 22 anos, Narra passou a comprar inúmeras fazendas e atuar em diferentes setores brasileiros, desde seguradoras até exportações de coelho. Dentre as polêmicas de Narra está o envolvimento dele com os irmãos Hunt, que controlavam o mercado de prata na época, com mais de 50% da prata do mercado internacional. Narra intermediava as relações com os irmãos Hunt com membros da família real saudita na época. Na década de 70, a prata era muito utilizada como proteção da desvalorização do dólar. E esses irmãos se beneficiavam disso, inflando seus preços por meio de alavancagem dentro do mercado da prata. A família saudita entrou também na farra, e assim Narra vira papel intermediador nesse primeiro caso. Narra foi condenado a pagar uma multa de $250 mil por ser teste de ferro para a família árabe e foi expulso dos Estados Unidos como persona non grata. Aqui no Brasil, Nagy Narra se tornou influente no mercado financeiro na época de 80, ficando muito conhecido por suas fortunas que fazia dentro do mercado naquela época. Consegui comprar 3% da maior companhia brasileira. Para que eu possa explicar qual a técnica que ele usava na época, primeiro preciso te explicar o que é um contrato de opção, de comprar uma ação a um preço determinado por um período de tempo em específico. Como por exemplo, quero comprar uma ação de Petrobras a R$30. Então eu acho um vendedor que me vende um contrato que permite que eu possa comprar Petrobras a R$30 em até no máximo um mês. E para que ele me venda esse contrato, ele me cobra R$1 por cada contrato de cada ação. Assim, ao longo do mês, se o preço da Petrobras vai para R$40, por exemplo, eu posso executar esse contrato e comprar as ações de Petrobras a R$30. Aquele vendedor que me vendeu o contrato é obrigado a me vender as ações ao preço combinado, de R$30. E em seguida, eu posso vender as ações no mercado a R$40. Pelo preço de mercado normal. Sendo assim, eu gastei R$1 para segurar esse preço e lucrei R$10 com essa operação. É um ganho de 1000% nesse exemplo. Só que não é tão fácil de acontecer, mas para Nagy Narra aconteceu diversas vezes. Deixa eu explicar o que ele fazia. Nagy Narra comprava opções nessa época das principais ações, principalmente de Vale e Petrobras. Após comprar as opções, garantindo um preço de compra, ele tomava empréstimos dos bancos e comprava as ações no mercado à vista, utilizando esses empréstimos e usando diversas corretoras e brokers no pregão viva voz da época para elevar os preços das ações. Com isso, ele ficou conhecido como o rei do mercado futuro, chegando a ser dono de 7% da Petrobras e 12% da Vale em uma dessas compras. Por conta da magnitude das suas posições e por mover o preço dos ativos da época, ele era conhecido pelo seu tamanho. Narra, através desse peso e com seus empréstimos, manipulava o mercado para conseguir os exercícios de suas opções. Ele possuía um poder de capital tão brutal que pedia para os brokers comprarem por horário algumas vezes. Como por exemplo, compra para mim meia hora de Vale ou meia hora de Petro. E isso fazia com que os preços inflassem nos principais papéis da época. Algumas vezes ele subia o preço das ações e executava suas opções comprando ainda mais ações a um preço muito inferior. E quem tinha vendido as opções para ele precisava comprar dele mesmo as ações já valorizadas para entregar para ele mais barato, fazendo com que ele ganhasse nas duas pontas, tanto na ponta compradora das opções, quanto na venda do mercado à vista. É comentado que ele ganhou mais de R$30 milhões da época com essas operações, já descontando todos os empréstimos. Na década de 80, o Brasil vivia seu período de hiperinflação, com inflação que chegava a mais de 30% ao mês. Imagine investir seu dinheiro e se ele rendesse 30% ao mês, você não teria ganhado nada, apenas mantido seu poder de compra.
agora? Pois é, essa situação estimulou a ida de investidores para a bolsa para poder superar a inflação com seus investimentos. E isso fez com que o preço das ações inflassem muito mais, e também trazendo um público mais desesperado e especuladores para o mercado financeiro da época, dentro do mercado de futuros e opções também. Nesse período, ao comprar ações na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, se podia comprar a ação e pagar por ela apenas 5 dias úteis depois. Essa era a regra da época, e os papéis funcionavam em D+5. Isso tornava mais fácil as operações de Najinarras, que comprava as ações, buscava os empréstimos com os bancos durante esses 5 dias, e às vezes até já tinha vendido suas ações, embolsando o lucro e pagando as ações já com os lucros. Como ele era muito conhecido no mercado, às vezes os brokers da época queriam ver o que ele estava fazendo para comprar quando ele comprasse e vender também. E ele comprava e posteriormente vendia já valorizado para esses compradores tardios. Com as vendas, ele recebia nota de recebimento em D+0, que dava em garantia para poder pegar mais empréstimos com outros bancos e inflar os preços através de outras compras com outros brokers. O mercado e a Bovespa, Bolsa de São Paulo, na época, começaram a se preocupar com o nível de alavancagem de Najinarras, que passava em muito dos limites estabelecidos pela Bovespa. Desde então foram dando advertências, e Narras passou a operar apenas pela Bolsa do Rio de Janeiro, a BVRJ. Como havia uma disputa dura de quem seria a principal bolsa do Brasil, a Bolsa do Rio preferiu deixar sua regulação de alavancagem mais afrouxada, com o intuito de manter investidores e capital lá dentro. Até porque haviam meses em que a corretagem gerada por Narras correspondia a mais de 20% do total da corretagem da Bolsa do Rio. Até que, determinado dia, incomodado com todo o giro que Narras gerava, o então presidente da Bovespa, Eduardo Rocha Azevedo, convenceu os bancos a não emprestar mais dinheiro para Najinarras. Najinarras só conseguia aqueles empréstimos por conta de suas conexões, pois eram empréstimos milionários, ele já tinha passado milhões em cheque para comprar mais ações, só que os empréstimos não vieram dessa vez. E quando os cheques voltaram, dessa vez sem fundos, as corretoras que intermediaram a compra ficaram com a dívida milionária. Com isso, a Bovespa, que confiscou a carteira de ações de Najinarras no valor de 490 milhões, compensou alguns prejuízos, fazendo com que não tivesse grande impacto na Bolsa de São Paulo. Mas a BVRJ, que mantinha seus limites mais altos e a regulamentação mais frouxa, não conseguiu aguentar esse baque. Quando saiu a notícia do esquema de especulação e manipulação de mercado do Narras, os mercados não abriram no dia seguinte no Brasil, como uma maneira de proteger os valores dentro e deixar que o impacto da notícia não tivesse tamanho peso para os papéis. A notícia teve tanto impacto que saiu no Jornal Nacional da época e a bolsa ficou parada por um dia inteiro. Mas quando abriram novamente, as bolsas de valores brasileiras perderam mais que 30% do seu valor. Assim, o destino da BVRJ estava fadado ao fracasso. As corretoras que eram sócias quebraram em grande parte, e a BVRJ perdeu sua força e credibilidade no mercado. Até que no ano de 2000, fechou. Com isso, a Bovespa e BMF prevaleceram e se tornaram a maior bolsa de valores brasileira e, posteriormente, a única. Najinarras, anos depois, foi condenado à prisão domiciliar. Processado por crime contra o mercado financeiro, Narras se sentia vítima de um golpe do então presidente da Bovespa na época e, após 16 anos, foi inocentado. Em 2008, Najinarras se envolveu em polêmicas e noticiários mais uma vez, envolvido em escândalos de corrupção e investigado na Operação Satyagraha, movida pela Polícia Federal na época. Dentro desse esquema, Najinarras utilizava informações privilegiadas para cometer crimes dentro do mercado financeiro da época. Se você quer ouvir mais histórias do mercado financeiro da forma que abordamos aqui, deixe o seu like. Assim saberemos que você deseja mais conteúdo como esse. Até a próxima.